Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma lesão extremamente comum do joelho, que é a lesão de menisco. Todo mundo tem algum amigo, conhece alguém ou já ouviu falar ou até mesmo já sofreu uma lesão do menisco. Então vamos lá. Para se falar de uma lesão de menisco, é muito importante que antes a gente consiga definir, entender o que é o menisco, tá? O menisco ele é uma estrutura de fibrocartilagem que se localiza dentro do joelho. Cada joelho humano tem dois meniscos, sendo o menisco de dentro, o menisco medial, e o menisco de fora, o menisco lateral. Eu trouxe aqui um modelinho que eu acho que fica fácil de entender. Tá? Então aqui é um joelho, um esquema de um joelho, né? Sem a pele, sem a musculatura. E se nós afastarmos a patela e tirarmos o fêmur, que é o osso da coxa, nós vamos conseguir ver bem a parte da tíbia, né, onde localizam-se os meniscos. Então a gente consegue ver duas estruturas grandes aqui, ó, em formato de meia-lua, sendo que o menisco medial, ou aquele que se localiza na parte de dentro do joelho, é maior, mais largo do que o menisco lateral, tá? O menisco medial tem um formato de C, geralmente um C maiúsculo, e o menisco lateral um formato mais fechado, geralmente similar a um O, tá? Junto a ele nós conseguimos ver aqui a inserção tibial, né, do ligamento cruzado anterior. As funções do menisco principalmente são melhorar a congruência entre os ossos. O que é isso? É melhorar o encaixe que um osso tem sobre o outro. Então nós vemos que o menisco permite que a tíbia se encaixe de maneira adequada e abrace, né, de maneira adequada o fêmur, permitindo uma movimentação, né, permitindo uma melhor congruência, é o nome correto, entre os ossos, tá? Além disso, é muito importante para absorver os impactos. É como se fosse realmente um amortecedor natural dos joelhos. O menisco ele tem essa função de absorver os impactos e de distribuir essa carga de maneira simétrica e de maneira igual entre toda a superfície articular. Além disso, ele participa da nutrição, tanto das cartilagens que revestem os ossos e também da propriocepção, que nada mais é do que a sensação que a pessoa tem sobre a própria articulação, né? Uma definição rápida de propriocepção é aquela que nós temos quando nós paramos para pensar. Eu não preciso olhar o meu joelho agora para saber como que está a posição dele. Eu sinto que meu joelho está dobrado. Eu consigo até ter uma noção do quanto ele está dobrado, né? Então a propriocepção é aquela sensação que nós temos da nossa posição, da posição da nossa articulação. Ela acontece em qualquer articulação, algumas mais do que outras, mas o joelho, essa propriocepção, ela é bem evidente, né? E parte dela é causada, responsabilidade dos meniscos. E para finalizar, uma função também muito importante dos meniscos é auxiliar na estabilidade articular. Por ele estar numa posição onde existe um encaixe melhor da tíbia e do fêmur, quando ele está íntegro, está inteiro, o menisco permite que o joelho funcione de maneira harmônica e diminui uma possível movimentação anormal, né? Então, se um paciente tiver uma lesão ligamentar que leve a uma instabilidade, como por exemplo uma lesão do cruzado anterior, se ele tiver os meniscos íntegros e inteiros, né, funcionando bem, esse paciente vai ter menos instabilidade, menos queixa de frouxidão do que um paciente que tenha, além da lesão do ligamento, também lesão do menisco, principalmente do menisco medial nesse caso, tá? Então uma função muito importante dos meniscos também é participar da estabilidade articular, contribuir para a estabilidade articular. E como é que se machuca o menisco? Bom, como eu mostrei, o menisco está posicionado entre os dois ossos maiores do joelho, o fêmur e a tíbia. E apesar dele ser uma estrutura maleável, ele sofre bastante estresse mecânico no momento que nós estamos fazendo uma movimentação, né?
principalmente na hora que o joelho dobra. Na hora que ele dobra, existe um aumento de pressão, tanto na cartilagem que reveste os ossos, quanto nos próprios meniscos, né? E quando você tem um movimento de torção, que também pode levar a uma lesão ligamentar no joelho, pela posição que o menisco se encontra entre os ossos, ele pode sofrer ali um cisalhamento, né? Como se fosse um quebra-nozes mesmo, e os ossos espremem e torcem sobre o menisco e podem levar a uma lesão dessa estrutura que é formada principalmente por colágeno. Essa torção pode ser uma torção de alta energia, como acontece, por exemplo, num acidente de moto, como acontece durante um lance mais intenso de um jogo de futebol, né? Ou no paciente já de mais idade, pode acontecer até com uma torção pequena, como acontece, por exemplo, quando o paciente vai agachar no chão para pegar algum objeto, né? Porque quando nós dobramos o joelho, naturalmente existe um movimento de rotação de um osso sobre o outro. E essa pequena rotação, por menor que seja, ela pode acabar levando a uma lesão meniscal, ok? Com o evoluir da idade, com o envelhecimento, o colágeno que forma o menisco vai envelhecendo. E isso faz com que aquela estrutura, né, que serve ali para amortecer, ela torne-se mais frágil, mais quebradiça. Então, um trauma leve, que não ocasionaria nenhum tipo de lesão numa criança, num paciente de mais idade que tem um menisco já degenerado, né, que nós falamos já um pouco quebradiço, ele pode acabar rompendo. E o que acontece quando o menisco rompe? Bom, quando o menisco rompe, o paciente geralmente tem dor. E ele tem dor nas chamadas interlinhas, né? O local ali que fica entre os ossos mesmo, sobre a pele. Ele consegue muitas vezes apontar o local onde dói mais. Ah, doutor, eu tenho dor aqui, ó, bem no ponto entre o fêmur e a tíbia, no lado de dentro ou do lado de fora, vai depender de qual menisco foi machucado, né? Junto com essa queixa de dor que está relacionada ao movimento, muitas vezes a um agachamento mais profundo ou ao subir e descer uma escada, o paciente pode ter os chamados sintomas mecânicos, que são relacionados a uma lesão de menisco que pode causar bloqueios, né? Quando o menisco rompe, uma porção dele pode ficar instável, pode se tornar ali um flap, que nós chamamos, né? Um pedaço mesmo do menisco fica instável. E esse pedaço instável pode se movimentar de maneira anormal, o que leva o paciente a sentir estalidos, que podem ter dor ou não. Ele pode ter bloqueio, esse pedaço do menisco rompido, por ser instável, ele sai da posição anatômica normal e pode levar a um bloqueio, que é uma perda de movimentação. O paciente não consegue esticar totalmente o joelho ou não consegue dobrar o joelho totalmente sem ter dor, né? Então, os sintomas geralmente são esses. E como é que nós tratamos uma lesão de menisco? Bom, como qualquer lesão ortopédica, nós, como médicos, sempre que temos que avaliar o paciente como um todo. Nós não tratamos lesões, nós não tratamos exames, nós tratamos pessoas, né, que têm demandas diferentes, que têm atividades diferentes, profissões diferentes, tá? Dito isso, eu acho interessante pegarmos dois tipos de pacientes diferentes aqui. O primeiro paciente seria um paciente mais idoso, um paciente de em torno de 65 anos, vamos dizer assim, que já seja aposentado, que tenha uma baixa demanda física, ou seja, ele não pratica atividades físicas intensas de rotina, né? E ele tem aquela dor para subir escada, a dor para fazer um agachamento, uma dor para fazer uma caminhada que antes não doía. Esse paciente mais idoso, de baixa demanda, ele geralmente é candidato inicialmente a um tratamento não cirúrgico, também chamado de tratamento conservador, né? Esse tratamento consiste em, basicamente, diminuir a sobrecarga daquele joelho, fazendo com que o paciente tenha um período de menor atividade, que ele faça menos esforço, que ele evite escadas, que ele evite agachamento, e tiramos também um pouco a sobrecarga articular.
nós retiramos a sobrecarga, diminuindo o peso que o paciente descarrega naquele joelho. E no paciente de idade, geralmente nós fazemos isso através de uma bengala. Então o paciente pode ser candidato a usar uma bengala, né? Que vai fazer com que aquela sobrecarga articular diminua, porque no momento que o paciente apoia a bengala, geralmente na mão contrária ao joelho que está doendo, ele vai diminuir a sobrecarga articular e vai permitir que aquele processo inflamatório que aconteceu por causa da lesão, vai permitir que esse processo diminua, até mesmo se resolva, tá? Esse tratamento ele não é rápido, né? Essa restrição de movimentação, essa restrição de carga com bengala, ele geralmente toma aí 2 a 3 meses, em média. Numa segunda situação, nós temos um paciente jovem, em torno de 20 anos de idade, que faz uma arte marcial, luta, sei lá, karatê, e é muito ativo, pretende retornar ao seu esporte, né? E tá com uma lesão meniscal aí que traz bastante sintoma, ele tem dor e eventualmente o joelho dele trava. Esse paciente, ele dificilmente vai se beneficiar de um tratamento conservador e ele é um bom candidato a ser operado, tratado com cirurgia, tá? Essa cirurgia, ela é geralmente feita por vídeo, por o auxílio de artroscopia, que é uma modalidade cirúrgica na qual nós utilizamos um sistema de vídeo e inserimos uma câmera no joelho através de uma pequena incisão, né? E permite que nós tenhamos uma boa visualização e um bom acesso a toda a região dos 2 meniscos, tanto medial quanto lateral. Quanto à questão do que ser feito na cirurgia, tem 2 grandes modalidades de tratamento cirúrgico atualmente. Uma delas, já mais antiga, é a meniscectomia, que é o nome bonito, o nome médico, para a retirada de uma parte do menisco, geralmente, né? Raramente tira-se o menisco inteiro hoje em dia, mas é muito comum nós retirarmos pelo menos a parte machucada, ou a sutura, que é nada mais nada menos do que dar ponto naquele tecido meniscal e permitir que o menisco cicatrize novamente. Nesse momento, você pode estar se perguntando, mas por que retirar o menisco? Por que eu não posso dar ponto em toda a lesão de menisco? Bom, os meniscos, eles são naturalmente pouco vascularizados, ok? Isso quer dizer que ele recebe, de modo natural em todo mundo, pouco sangue. Por esse motivo, eles são estruturas que têm um baixo potencial de cicatrização, ou seja, ele cicatriza mal, tá? Para dizer que muitas vezes ele não cicatriza, inclusive. Quando nós voltamos aqui ao modelo, olhamos o menisco, a gente vê que ele tem uma parte periférica, né? O menisco tem uma parte próxima aqui, mais próxima da pele, né? E uma parte mais central, que está pintada em azul aqui, ó, mais próxima da articulação em si, tá? A parte mais periférica, mais próxima dos músculos e da pele, é a parte do menisco que é mais vascularizada. Portanto, é a região que tem maior potencial de cicatrizar, que tem uma chance boa de cicatrizar com uma sutura. Já a parte mais central, a parte mais azul aqui, a parte que ela é nutrida praticamente apenas pelo líquido sinovial, que é um líquido que tem pouco nutriente e que tem, por isso consegue promover de maneira muito limitada a cicatrização. Ou seja, uma lesão central aqui, próximo do centro da articulação, dificilmente vai cicatrizar. Então, dessa maneira, fica claro que nem toda lesão de menisco é uma lesão passível de sutura, né? Algumas delas simplesmente não conseguem ser suturadas e aí tudo que resta fazer é retirar aquela porção. Antigamente, antes do advento da artroscopia, antes da invenção da artroscopia, a cirurgia de menisco era feita totalmente aberta, com uma pequena incisão, né? E os médicos, eles não tinham uma capacidade de observar de maneira adequada a articulação
E por isso, a conduta mais frequente era retirar o menisco inteiro. Inclusive, o bom cirurgião era aquele que conseguia retirar o menisco sem ele romper, tirar o menisco inteiro de uma vez só. O paciente sem o menisco, ele geralmente vive bem, né? Ele inclusive consegue retornar à sua atividade física, consegue até jogar bola. Mas já foi observado que a longo prazo, depois de 10, 15, 20 anos, aquele joelho vai ter um desgaste maior em relação ao joelho que tenha um menisco íntegro, né, funcionando. Por isso, hoje em dia, nós temos uma tendência grande de se preservar sempre que possível o tecido meniscal. Ou seja, sempre que possível nós vamos suturar o menisco ou, se não for possível a sutura, nós vamos retirar a menor parte possível, né? Permitindo que o paciente não tenha mais sintoma, claro, resolvendo a questão de dor e de sintomas mecânicos que esse paciente possa ter. Para se decidir entre suturar ou não uma lesão de menisco, alguns fatores têm que ser considerados, tá? Sendo eles a localização da lesão, como eu já comentei, então uma lesão mais periférica tem um potencial muito maior de cicatrizar do que uma lesão mais central. Segundo fator, o tempo daquela lesão. Quanto mais tempo aquela lesão estiver ali, menor o potencial dela cicatrizar. Terceiro fator, o tamanho da lesão, ou seja, lesões maiores que abranjam uma área maior do menisco são mais instáveis e, portanto, têm chance menor de cicatrizar. Lesões menores tendem a cicatrizar melhor. E, por último, mas não menos importante, também a questão da idade. O paciente mais jovem acaba tendo uma tendência melhor, né, para a cicatrização do que o paciente mais idade. Isso porque o colágeno do menisco é um colágeno mais jovem, de melhor qualidade, e ele pode também ter uma melhor vascularização daquele menisco do que um paciente mais idoso, que tem algum problema vascular associado, né? Que tem algum problema de microvascularização, como por exemplo um diabético, tá? Então são esses 4 fatores principais que nós levamos em consideração: local da lesão, tempo de evolução daquela lesão, tamanho da lesão e idade do paciente. Dessa maneira, muitas vezes a gente só decide o que vai fazer com aquele menisco no momento da cirurgia. Embora o exame de imagem mais usado para se diagnosticar uma lesão de menisco, né, para se confirmar o diagnóstico, seja uma ressonância magnética, e muitas vezes a ressonância mostra bem o padrão da lesão, o local da lesão, mas ela não mostra de maneira 100% acurada. Muitas vezes a gente só vai ter noção da extensão daquela lesão, da qualidade daquele colágeno, daquele menisco, no momento da cirurgia. Então, nós começamos a cirurgia avaliando esses fatores, né? O local da lesão, a qualidade do tecido, o tipo de lesão, porque também uma lesão complexa em vários planos pode dificultar bastante a sutura, né? É um fator importante também para se decidir operar ou não. Então, muitas vezes só na hora da cirurgia que a gente consegue realmente definir o que vai ser feito. Bacana! Então, operamos o menisco. E agora, como é que se recupera de uma lesão de menisco? Vai depender do que foi feito no menisco, tá? Então, supondo que nós retiramos apenas a área lesada, fizemos uma meniscectomia parcial, tiramos apenas a porção lesada do menisco. Apesar de ser uma cirurgia que a longo prazo pode levar a um desgaste maior daquela articulação e por isso nós evitamos, a meniscectomia acaba sendo uma cirurgia na qual a recuperação é mais fácil. Isso porque, como nós retiramos a parte machucada, nós não temos que aguardar aquele menisco cicatrizar. Então, a recuperação de uma meniscectomia parcial, ela é bem mais rápida do que uma sutura de menisco, em geral. Após uma meniscectomia parcial, em torno de 3 semanas, o paciente já consegue retornar a uma atividade mais intensa, desde que ele tenha, claro, um bom preparo muscular, um bom controle neuromuscular,
forma que é importante que, mesmo após uma meniscectomia parcial, o paciente faça algumas sessões de fisioterapia para se reabilitar. A reabilitação também é parte importante da meniscectomia parcial. Agora, na sutura, isso muda, tá? A sutura, a depender do tipo de sutura que foi feito, do local da lesão do menisco machucado, da técnica empregada, nós podemos ter restrições maiores ou menores em relação à sutura. Uma restrição importante à sutura do menisco, após a sutura do menisco, é a limitação da mobilidade. Como a maior parte das lesões acontece no corpo e na parte de trás do menisco, ou seja, na metade para trás do menisco, e são locais frequentes de sutura, se o paciente tem uma flexão além de 90 graus, ele vai forçar de maneira exagerada a parte posterior do menisco e vai tender a romper essa sutura. Então, em praticamente todas as lesões de menisco, a gente deixa o paciente com essa limitação de flexão até 90 graus apenas, ou seja, não passando de 90 graus, né? Isso durante 1 mês e meio, pelo menos. Então, nesse 1 mês e meio, o paciente vai evitar atividades com carga em flexão do joelho, por exemplo, escadas, né? Vai deambular com muletas para ter uma carga parcial, diminuir a sobrecarga naquele local suturado, e vai fletir o joelho apenas até 90 graus. Não deve passar esse grau de flexão para não se forçar a sutura, tá? Tudo isso pensando em preservar aquele local e permitir que o menisco cicatrize bem. Em relação a muletas e restrição de carga, nem toda lesão meniscal exige que o paciente fique com carga restrita, tá? Então isso vai depender realmente de como foi a lesão e de como foi feita a sutura. Por isso é importante a comunicação do paciente com o médico logo após a cirurgia, para se deixar bem claro o protocolo de reabilitação, tá? Porém, a reabilitação da sutura ela é sempre mais lenta e mais trabalhosa do que a meniscectomia. Então, passando essa fase inicial, né, de restrição de carga, restrição de movimentação, no caso de uma sutura, o paciente volta a movimentar o joelho completamente depois, volta a pôr carga total eventualmente depois, isso em torno de 1 mês e meio após a cirurgia, tá? Agora, nesse tempo de mobilização, de restrição da mobilidade, de restrição da carga, o paciente perde massa muscular. Isso é inevitável, né? Então é muito importante a reabilitação com um fisioterapeuta gabaritado, né, que entenda de reabilitação pós-operatória de joelho, para que o paciente recupere, primeiro, o movimento completo após esse tempo de restrição, e segundo, a força muscular, que é muito necessária, inclusive para se proteger o joelho, para se evitar novas lesões e permitir o retorno ao esporte, tá? Esse tempo de recuperação total, até a recuperação da musculatura e do controle neuromotor, ou seja, da coordenação motora, ele vai demorar em torno aí de 4 a 8 meses, tá? Em média. Isso é muito variável de pessoa para pessoa. É muito variável de nível de atividade, da reabilitação em si, se for uma reabilitação intensiva, bem acompanhada ou não, tá bom? Mas essa é a média do tempo aí em geral. Além da meniscectomia e da sutura meniscal, tem outras modalidades de tratamento que são menos frequentes, tá? Principalmente no nosso meio brasileiro aqui. Uma dessas modalidades é o transplante de menisco. Esse transplante é feito a partir de um menisco doado, né? Ou seja, ele fica armazenado em banco de tecidos. Só que para você utilizar um menisco de cadáver, um menisco de doador, é necessário que aquele doador tenha um menisco que seja com dimensões, com tamanho bem parecido com o tamanho do paciente que vai receber aquele menisco. Então a gente consegue entender que por isso é necessário uma grande reserva de meniscos, né, no banco de tecidos, para que a gente possa escolher um menisco
do tamanho adequado para aquele paciente em questão. Dessa forma, essa modalidade de tratamento para uma lesão de menisco no Brasil, ela é muito restrita. Alguns centros universitários conseguem fazer esse transplante aqui, alguns colegas conseguem fazer, mas é uma modalidade bem restrita, bem rara de ser indicada no Brasil, por realmente a dificuldade logística de se realizar um transplante no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é bem mais frequente, né? Na Coreia também é bastante frequente, Coreia do Sul, mas no Brasil essa é uma realidade um pouco distante ainda. Fora isso, existem diversos estudos aí tentando descobrir se um substituto para o menisco, alguma coisa sintética que possa ser colocada no local, que possa refazer a função do menisco. Porém, isso também não é ainda muito disseminado e nem muito aplicado. Os trabalhos que tem já mais antigos tentando se colocar uma estrutura no lugar do menisco, a maioria deles não teve um sucesso. Tá bom? Então, as grandes duas modalidades de cirurgia para o menisco são a sutura, de preferência, sempre que possível, e quando não se consegue suturar, a gente retira aquela porção machucada para tratar a dor e tratar os possíveis sintomas mecânicos, como bloqueio, etc. Tá? Tendo em mente que nós estamos retirando uma estrutura que tem uma função no joelho e que a longo prazo pode levar a um desgaste mais precoce, a uma artrose desse joelho. Bom, pessoal, sobre lesão de menisco, o que eu queria dizer era isso. Para resumir bem, né, para não estender demais o assunto, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo contato aí no meu site ou através dos comentários aqui embaixo no vídeo. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês, um abraço e até a próxima.